Aula de História para o sexto ano. Hoje nós vamos conhecer um pouco sobre o Egito Antigo, né, que ele existe até hoje, mas ele tem uma história bem antiga, do mundo antigo, que é a parte da história que nós estamos estudando, né, que é a história antiga. A gente viu aí, eu mandei para vocês um material sobre Mesopotâmia, uma civilização antiga, que hoje é o Iraque. Mandei sobre os hebreus, os fenícios, os persas também, né, que são civilizações antigas, do mundo antigo. E agora a gente vai ver sobre o Egito Antigo. Então, geograficamente falando, já comentei com vocês que existia apenas um único continente há milhões de anos atrás, que se chamava Pangeia. Depois, né, continuando ainda sobre geografia, esses continentes foram se separando, originando 6 continentes, mas que antes já havia um povoamento, né? Já havia pessoas que a gente também já viu na própria história, essa mudança, né? Na pré-história a nível de mundo, na pré-história do continente americano, o homem primitivo, como é que ele vivia e tudo mais, né? A América, Mesoamérica, em outras aulas eu passei isso para vocês. E falando, né, em pessoas, a gente vê que a partir do momento que surge o ser humano, surgem as pessoas, elas vão dando origem, né, a mais e mais pessoas e, consequentemente, povoando a humanidade. E assim a gente vê isso em todos os sentidos, né? Já é ciência, né? Tanto na parte vegetativa, aí também já vamos ver na parte animal, né? No mundo animal, a diversidade, e chegando ao ser humano. E o Egito tem essa participação importante como uma civilização antiga, bem antiga mesmo. E a história, também como eu já falei, ela é narrada a partir do momento que se descobre a escrita, que onde essa questão do descobrimento da escrita está dentro desses povos, né? Como a gente viu nos mesopotâmicos, aí, por exemplo, né, a escrita cuneiforme, os fenícios também até falei, né, que teve o alfabeto que eles desenvolveram, que o nosso é de origem fenícia. E aqui nós temos também o Egito, lá com sua escrita. Então, para início, nós temos aqui África. Eu coloquei África, que é o continente onde está esse país até hoje, com a capital no Cairo. O Egito está localizado aqui, né, no continente africano, até hoje, um território bem antigo. Então, o país Egito se localiza na África. Ela teve a formação a partir dos nomos, né? Grupo de pessoas que foram se reunindo pouco a pouco, e aí foi formado os nomos. E por que foi que esses povos foram formados? Eles foram formados aqui no Egito, que se a gente for olhar também geograficamente, o Egito está localizado numa região árida, numa região seca, numa região deserta, onde, né, a linha do Equador passa e que fica entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. Então a gente já entende que é uma região bastante quente, bem característica aqui do nosso, né, da nossa situação nordestina. Então lá o Egito não é diferente, mas tem o rio, o famoso rio Nilo. O rio Nilo é um dos rios maiores, é uma das maiores bacias hidrográficas do mundo. Já foi considerada a maior, mas hoje não é mais, né? Que a maior é a Amazônia. Mas é uma das maiores bacias hidrográficas do mundo. E graças a esse rio, pôde se desenvolver grupos de pessoas, pôde se desenvolver esta civilização egípcia. O rio Nilo, com suas cheias e com seu período em que a água, né, volta ao seu leito, possibilitou o desenvolvimento da agricultura. E aí, com o desenvolvimento da agricultura, vai ter a formação de povos. E aí, né, onde entra os nomos. Então, o pontapé inicial, né, para toda a formação do Egito foi graças ao rio Nilo, que passa no meio, né, de uma região seca. E aí também entra a questão do crescente fértil. Em alguns livros, em algumas imagens, vocês vão poder notar um crescente fértil, que chama crescente fértil por conta do formato de uma lua, que é o formato da lua crescente, que começa ali da Mesopotâmia, o Iraque, passa pela Palestina, onde há o Rio Jordão, né, onde Jesus foi batizado, e termina no Egito. Aí dá um formato de uma lua crescente.
Aí, nesse formato, né, historicamente, geograficamente, é chamado de crescente fértil. Por quê? Porque é uma região fértil no meio de um deserto. Forma uma lua crescente no meio do deserto. Lembrando que o deserto do Saara está ali na África, né? E essa região está lá bem próximo né, entre o deserto do Saara. Então, o Egito é um oásis no meio do deserto. É um ponto verde no meio de uma região seca, né? Sem só areia, né? Como a gente sabe que é o deserto, onde também há muito calor, né? Mas tá lá o Egito, tá lá a Palestina, tá lá a Mesopotâmia, o Iraque, no meio desse deserto, né? É um oásis, digamos assim. Então, isso graças a esses rios, né? Rios caudalosos. Aí, quando o Egito foi formado, né, a partir disso, desses povos, né, os nomos, foi criado o Alto Egito e o Baixo Egito. O Alto Egito ficava ao norte e o Baixo Egito ficava ao sul. Esse material está na apostila que eu enviei para vocês. Quem foi o responsável pela união do Alto Egito e do Baixo Egito foi, né, foi Menes. E Menes tornou-se o primeiro faraó do Egito. E o que é faraó? Faraó é o rei. Mas, na verdade, o significado do nome faraó é casa grande. O significado do nome faraó é casa grande. Então, esse poder, né, faraônico é exercido, né, por o rei, por a pessoa. E o faraó, ele é tido como um deus, né, para os egípcios. Ele era um deus terreno, né? Ele estava ali por escolha dos deuses, dos outros deuses, que a gente vai ver que eles eram politeístas, né, os egípcios. E o faraó tinha grande poder, total autoridade sobre os povos egípcios. Então, o faraó, ele governava o Egito. Mas ele governava sozinho? Não, ele não governava sozinho. Vocês vão ver que além do faraó, ele tinha funcionários para ajudar na governança do Egito, que era o vizir, os sacerdotes, os escribas. Então, estas pessoas, né, tinham suas funções, cada um, né? O vizir, por exemplo, era o mais importante funcionário. Vocês vão encontrar isso na apostila. O mais importante funcionário do Estado egípcio. Ele presidia o Tribunal da Justiça, chefiava a polícia e os assuntos externos. Quem controlava era o vizir. Os sacerdotes eram responsáveis pela questão religiosa, ou seja, da questão dos deuses, né? Que eram vários que eles tinham, né? O serviço deles era mais religioso, os sacerdotes. Os escribas se destacavam porque sabiam ler e escrever. Então, essa questão de leitura e escrita não era todo mundo que sabia. Claro que não. Tinha um pequeno grupo de pessoas que dominavam a escrita e a leitura, e esses eram denominados como escribas. Então, isso é uma estrutura da sociedade egípcia, né? Se a gente for formar a pirâmide, vai percebendo. No topo está o faraó, depois está o vizir, os sacerdotes, os escribas, em classe de pessoas de grupos mais importantes da sociedade egípcia. E por último, nessa estrutura toda, né, desses grupos que ajudavam o faraó a governar o Egito, também, né, que eram os chamados colaboradores, tinha a outra parte da população. E essa outra parte da população era composta, né, da população era de camponeses. Parte da população era de camponeses, ou seja, a maior parte, na formação da pirâmide, na parte mais larga, né, eu digo da pirâmide etária, a parte mais larga seria dos trabalhadores. Então, esses camponeses eram quem mantinham o Egito. Esses outros não faziam nada de trabalho de agricultura, nem de obras públicas. Tudo quem fazia, né, em relação à agricultura e às obras públicas eram os camponeses. Aí, assim, durante o período de seca, eles trabalhavam na agricultura. De seca que eu digo assim, que o rio voltava ao leito normal. E quando o rio Nilo voltava ao leito normal, né, ficava só no caminho dele mesmo, no curso normal, as águas onde passava durante a cheia ficava um solo humoso, né? O que é isso? Humus são nutrientes. Esses nutrientes vinham na cheia. Quando o rio vinha enchendo, né, vinha descendo as enchentes, aí descia restos de plantas, de galhos de plantas mortas, restos de animais mortos.
E aí, né, por onde passava, ia ficando alguns, até que no processo de decomposição, que vocês veem isso em ciência, tornava o solo do Egito humo, né, humoso, com bastante nutriente. Aí eles aproveitavam ali no período da seca, para plantar, né, sempre regando com a água do rio Nilo, molhando, né, as plantações e produzindo bastante alimentos para o período da cheia, que aí no período da cheia eles não iam produzir nada, porque o rio cheio não dava para produzir nada nas suas imediações. Então eles aproveitavam esse período de seca para a agricultura. E no período da cheia, eles iam para as obras públicas. Aí iam construir castelos, casa, pirâmides, né? Porque o Egito se destacou muito nas pirâmides. Uma característica importante do Egito. Então, quando a gente fala de Egito, lembra das pirâmides. Por quê? Porque as pirâmides foram, né, construídas lá e, assim, numa técnica muito, mas muito sábia, né, muito inteligente. Eles usavam grandes tijolos, né? E tijolos esses que já vinham no formato de encaixe, quando eles produziam, porque não tinha argamassa, aí eles tinham que fazer de forma que encaixasse as pedras, que eram enormes. Então, no Egito, os camponeses também envolvem os escravos, como eu falei. Por exemplo, o povo hebreu. O povo hebreu passaram 400 anos sendo escravizado no Egito. E eles eram escravizados trabalhando nessas obras, trabalhando na agricultura, junto com os camponeses de lá mesmo, os mais pobres, os menos abastecidos. Então, era assim a sociedade do Egito. Que aí, né, falando ainda sobre os hebreus, lembrando, né, pegando a história de Moisés, que foi, né, quem libertou o povo hebreu desses 400 anos lá do Egito, na travessia do Mar Vermelho. Então, além do faraó Menes, outros faraós também se destacaram na história do Egito. Nós temos o rei Tut, Tutankhamon, foi até encontrada, né, a múmia dele, a esfinge, a múmia mesmo, a múmia dele. Depois eu vou falar sobre a mumificação. Ramsés foi aquele que quem justamente estava governando quando Moisés liderou a libertação do povo hebreu da escravidão do Egito, né? Que houve, como eu falei, a travessia do Mar Vermelho, que houve as 10 pragas, que eu já falei isso em outro vídeo. Bom, então aí a gente vê, né, a situação do Egito em relação aos camponeses e escravos. As cidades egípcias. No campo, né, era a situação, a produção. E tinha as cidades egípcias. Aí, nesse Egito, as cidades eram assim divididas. Tinha as cidades onde estavam as pirâmides. As pirâmides, como eu estava falando, era um local construído para ser sepultado os mortos, mas na verdade eram os mortos da realeza, o faraó, família. Então lá eles eram sepultados, né? Eles faziam uma câmara secreta dentro da pirâmide e lá depositava, é como se fosse uma espécie de tumba, né? E lá depositava o corpo deles, né, da nobreza. Então tinha as cidades, tem na apostila, que tinha as pirâmides, né? E tinha também as cidades, que era separado, onde ficava a residência do rei, né? Aí tava lá a residência do rei e em volta, né, os moradores. Se vocês, né, puderem assistir o filme O Príncipe do Egito, eu vou até mandar para vocês o link, vocês vão assistir e vão perceber como era, né, essa organização do Egito. Vão ver as cidades egípcias, vão ver as pirâmides, tudo bem direitinho, tudo bem organizado, né, para a gente poder compreender melhor sobre essa situação do Egito. E aí, depois, né, disso, né, vem a questão dos homens e das mulheres no Egito, como era. Nem todas as populações viam as mulheres como importantes, mas no Egito foi diferente, porque ao que indica, né, e o que se sabe, na verdade, arqueologicamente, como já foi estudado e tudo, Cleópatra foi uma rainha no Egito, né? Ela ocupou a posição, né, a cadeira de um faraó, porque era questão hereditária. O poder do faraó era passado de geração em geração, né? Eles buscavam seguir, né, uma mesma linhagem de família. Aí até que chegou uma mulher, que era Cleópatra, ela é muito famosa, tem até filmes sobre o reinado de Cleópatra, porque ela reinou justamente ali quando Roma também estava sendo império e teve, né, várias ligações, houve casos de Cleópatra, segundo a história, com
pessoas do lado de Roma e tudo mais, né? É, e aí a gente vê a participação da mulher, né? Que ela tem um papel importante na sociedade egípcia, né? Que vocês também vão poder encontrar no material que eu mandei para vocês, né? A mulher, né? Como função importante elas tinham no Egito, né? Não era só os homens, mas as mulheres também eram respeitadas, principalmente as mulheres de família, das famílias ricas, do grupo, né, do lado do faraó, digamos assim. Aí a religião, como eu falei em algum momento, eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses, né? Amon-Ra era um dos deuses que eles falavam muito. E nessa questão da religião deles, veio a técnica de mumificação, porque eles já acreditavam na vida pós-morte. Só que um detalhe, eles acreditavam que quando morresse nesta vida, eles levariam tudo desta vida para outra vida. Era uma ideia que eles tinham, no caso o faraó. Então, por isso que tinha as câmaras nas pirâmides, porque quando colocava o corpo do faraó dentro de um sarcófago, que é o formato de um caixão, aí colocavam, né, dentro da tumba, né, lá na pirâmide, e junto eles colocavam vários objetos de ouro, né? Parte das riquezas colocavam dentro dessa tumba, porque eles acreditavam que quando eles, né, nascessem no outro plano, nasceriam com todas essas riquezas. Isso é uma mitologia, isso era uma crença que os faraós tinham. Claro que essa crença não existe mais hoje, mas nessa época em que nós estamos estudando, eles acreditavam nisso, né, os egípcios. Aí eles mumificavam. O processo de mumificação é um ritual funerário em que eles tiram todos os órgãos do corpo da gente, aqueles órgãos que apodrecem, digamos assim, que deixa nós, seres humanos, podres. Todo mundo sabe que todo ser humano é podre, não tem ser humano cheiroso no mundo, não. Pode ser o mais rico do mundo, mas apodrece. E aí a técnica de mumificação era uma forma de purificação, como ia renascer em outra vida que fosse puro. Era a ideia deles. Aí eles faziam, né, o processo, abriam o corpo, digamos, o faraó, tiravam todos, né, os órgãos que sabia que ia apodrecer. Eles colocavam aromas, né, deixava o corpo bem aromado, né, com perfumes, para que o corpo não, né, não ficasse, não entrasse no processo de decomposição. E realmente deu certo, porque agora, depois de muito, né, de milhares de anos, de milênios, foi encontrado como o rei Tutankhamon, né? Se eu não estiver enganado, foi encontrada a múmia dele e de outros mais, por conta desse processo que eles faziam. Aí depois que tiravam tudo, eles enfaixavam com linho, né, todo o corpo, colocavam no sarcófago, né, e sepultavam. Era assim o procedimento da mumificação. E essa atitude dos egípcios trouxe para nós hoje a questão da autópsia. Então, a autópsia ela é feita imitando o processo. A autópsia, o outro é embalsamar, né? Que muita gente chama embalsamar, mas é embalsamar, quando é embalsamado o corpo, bálsamo, já diz bálsamo, porque eles usavam bálsamo também, o aroma, né? No corpo dos faraós, né, dos egípcios mais ricos, como eu disse. Então, hoje em dia é feito esse processo também. Quando a gente quer que alguém, parente da gente, quando falece, morre, que a gente quer que ele espere mais uns dias na terra, é feito esse processo também para que o corpo dure mais dias sem entrar em decomposição. Então, essa técnica é uma técnica que nós hoje herdamos, né, que a ciência se desenvolveu mais através dos povos egípcios. Então, não é uma coisa que está tão distante da gente, apesar de milênios de história. E a escrita? Então, os egípcios desenvolveram a escrita hieróglifo, né? Isso está na Pedra de Roseta, que foi encontrada aí pelos arqueólogos. E dentro da escrita hieróglifo, eles desenvolveram também a hierática e a demótica, que vocês também até têm aí. A escrita hierática é uma escrita simplificada usando em registros cotidianos. E a outra, a demótica, é uma escrita popular, né? Apareceu por volta do ano 700 a.C., era uma escrita mais simples, né, que a demótica. Então, tanto a demótica como a hierática são escritas que estão dentro, né, da escrita hieróglifo, né? Então, todo esse material, todo esse assunto vocês têm no
livro, na apostila que eu enviei para vocês, né, sobre o Egito, né, sobre a formação do Egito. E lembrando, né, que as curiosidades, né, que nós temos sobre o Egito, essa questão das pirâmides, né, sempre falando de pirâmide, lembra do Egito, sempre que falar de sarcófago, lembra do Egito, sempre que falar de múmia, lembra do Egito, mumificação, lembra do Egito, e esfinge também, né, que é o rosto de animal, aliás, um rosto humano, perdão, um rosto humano e o corpo de animal. É uma esfinge, eles faziam isso também, vocês podem observar na arte deles, né, dos povos egípcios, eles faziam muitas esfinges, né, o rosto humano, o corpo de animal. Um desenvolvimento artístico deles, como a questão das pirâmides também. Foi um grande desenvolvimento artístico dos egípcios. E aí a gente percebe, né, que dentro de todo o assunto Egito envolve várias disciplinas que a gente trabalha. Então é muito bom o assunto. Espero que vocês aproveitem bem o vídeo. Qualquer dúvida é só procurar no grupo.